É possível demônios usarem a Bíblia para fundamentar as suas doutrinas? É totalmente possível demônios usarem a Bíblia para tentarem fundamentar as suas doutrinas demoníacas e fazer com que muitos acreditem nela. E Deus permitiu isso para provar os nossos corações. Assim como Ele permitiu um só homem, Maomé, criar um outro evangelho, misturando coisas da Bíblia com blasfêmia contra o Pai e contra o Filho. E note que isso é 10.000 vezes pior do que a doutrina da Trindade. E esse livro, Alcorão, acabou gerando mais fiéis a essa religião do que a própria Bíblia gerou fiéis para Deus. Sendo assim, é possível homens perverterem textos das Escrituras para corromper a doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. Deus sempre soube disso e aceitou ser desafiado pelo diabo, pois isso é fato. Se Deus não permitisse, o Alcorão não seria escrito, nem existiria catolicismo romano com a sua falsa trindade, e nem o mundo islâmico existiria. Pelo que sabemos que esse foi mais um desafio do diabo lançado contra Deus, assim como esse diabo já fez isso no caso de Jó. Mas Deus tem todo o poder para fazer a luz brilhar sobre as trevas quantas vezes for preciso, e de fato chegará o tempo em que a luz brilhará sobre as trevas de uma vez por todas. E o meu desejo com todas essas palavras que eu estou falando é o seguinte, que um pouco dessa luz brilhe hoje em seu coração, fazendo com que você enxergue o quão contraditória e cancerígena é essa doutrina que foi chamada de doutrina da Santíssima Trindade, na qual se cria mais um Deus, dando forma para esse Deus e chamando ele de Espírito Santo, uma terceira pessoa da Trindade, e fundamentando isso com expressões que nem sequer passaram perto da doutrina dos apóstolos de Cristo. Expressões como essas: terceira pessoa da Trindade, terceira pessoa da divindade. Afirmam que esses três formam um único Deus, que são três em um em três. Parece até propaganda de Bombril, shampoo, detergente. Tais expressões jamais aparecem no Novo Testamento, porque os apóstolos de Cristo não fundamentariam dessa maneira, como se fala hoje tão claramente. Parece até que os pastores trinitarianos têm mais excelência na explicação, mais doutrina, mais didaquê do que o próprio apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo de Cristo. Bom, nós fizemos uma live completa sobre esse assunto e seria bom que você assistisse a live completa. Eu também tenho uma playlist no canal falando sobre esse assunto. Mas só por esse vídeo você pode notar coisas muito estranhas nessa doutrina que muitas igrejas têm o costume de reverenciar e lutam para pôr isso goela abaixo. E depois o povo fica perguntando por que milagres não acontecem nas igrejas como acontecia no tempo de Atos dos Apóstolos. Uma das razões é justamente esse tipo de doutrina sendo fundamentada no meio do povo de Deus a qualquer custo. E falando em custo, tem canais que chegam até a vender cursos bíblicos online para o povo, como se isso fosse a coisa mais normal do Evangelho. Bom, pelo menos para mim, isso seria semelhante ao apóstolo Paulo escrever as suas 13 cartas e sair vendendo ela para as igrejas, ou Pedro, ou Tiago, ou João. E depois eles saírem falando, justificando que tem gasto com material, gasto com caneta, e é preciso vender para o povo de Deus dar mais valor. São os argumentos que se usam hoje. Bem que o apóstolo Paulo profetizou que hoje fariam comércios da palavra de Deus, fariam comércios com o próprio povo de Deus, que é avarento. Você acha normal sair vendendo cursos online, livros, e você sair gastando dinheiro para comprar essas coisas para supostamente estar aprendendo a palavra de Deus? Eu não acho nada normal isso. Deus, que é muito bondoso e sabe do trabalho do seu povo, já permitiu que os pastores ou os que trabalham para a palavra de Deus vivessem com ofertas voluntárias. Mas eles não estão satisfeitos com isso. Ainda recebem dízimos e ensinam o povo que não tem conhecimento que o dízimo é dinheiro. Uau! As primícias, que são coisas santas para Deus, sombras de uma grande realidade da obra de Cristo, agora se tornou 10% do seu salário 13 vezes ao ano. Basta? Claro que não. Vamos vender nossos livros e nossos cursos como sendo a palavra de Deus. Depois disso, muitos desses ainda têm coragem de levantar uma oração na frente da igreja e dizer o seguinte: Senhor, restaura os seus sinais e prodígios cantalabashir, como era nos tempos dos seus apóstolos cantalabashir, como cremos na tua palavra, oricandarabasúria. Mas a resposta de Deus para essas pessoas é a seguinte: restaurem primeiro a minha palavra como era no tempo dos meus apóstolos.
Retire essa loucura da minha presença, e depois eu farei a minha parte. E como sabemos que essa é a resposta de Deus? Simplesmente porque não temos mais manifestações do Espírito Santo no nosso meio. E sabemos que Deus é o mesmo. A sua palavra não muda, mas os homens não são os mesmos homens como eram no tempo dos apóstolos de Cristo. Não fiquem maravilhados com isso, mas muitos, depois de ter lido tudo isso que eu escrevi, tudo isso que eu estou falando, coisas que tocam diretamente na consciência, eles ainda têm coragem de contra-argumentar com as seguintes indagações. Sem dízimo, a igreja de Deus não tem como se sustentar. Eu dou o dízimo sim, e mesmo que o dízimo seja tudo isso que você falou, primícias e tals, não anula o fato que também é dinheiro. Irmãos, eu não estou brincando. Eu já ouvi isso várias vezes no meu canal, nos vídeos que eu falo de dízimos e primícias, que eu também vou deixar o link para vocês na descrição. Eles escolhem continuarem cegos. Não pense que o assunto da Trindade e de dízimos não estão relacionados, porque estão, e essas coisas impedem o povo de serem restaurados. E porque não há restauração da verdade, também não há sinais de prodígios no nosso meio. Outro tipo de argumentações que vem de pastores, de evangelistas e de pessoas que não têm cargos também são essas. Blasfemou! Ele negou a Santíssima Trindade de Deus. E são evangélicos, não são católicos dizendo isso. É blasfêmia mesmo, porque quem nega a Trindade, nega a Deus. Porque os três são um único Deus, um Deus distinto em três pessoas. Eu concordo com você, irmã, porque está rebaixando a pessoa do Espírito Santo. Isso é a mais pura verdade, porque tem homens, por exemplo, como os testemunhas de Jeová, que negam a Trindade, a Santíssima Trindade. E mesmo assim eles não fazem sinais e prodígios. Por isso que esse homem está falando aí não passa de uma grande falácia. Ok, vamos para os fatos bíblicos então. Note bem como esses tais não acreditam nas Escrituras, ou dizem acreditar, mas desprezam as suas leis. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versos. Só o apóstolo dos gentios escreveu 13 cartas, que possui mais ou menos 70% do Novo Testamento. E mesmo assim, não temos nem metade de um verso com as seguintes expressões: Trindade, terceira pessoa da Trindade. Os três são um único Deus, mas são distintos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como sendo um ensino direto e claro, falando de 3 em 1 e 1 em 3. Não temos essas expressões. Eu sei que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que quem mente a Deus, mente ao Espírito Santo, que procede de Deus. Ananias e Safira, por exemplo, mentiram para Pedro. E Pedro disse que estava mentindo para o Espírito Santo. Por isso, Pedro era o próprio Espírito Santo? Ou Pedro era o próprio Deus? Obviamente que não. Mas o Espírito que procede do Pai, o Espírito que procede do Filho, estava em Pedro. Sendo assim, Ananias e Safira não estavam mentindo a homens, e sim a Deus, ou ao Espírito de Deus. Não significa que isso era a terceira pessoa da Trindade. E pegando o gancho desse assunto, também não temos em nenhuma das 13 cartas de Paulo e nem em outras cartas dos outros apóstolos eles ensinando que a realidade dos dízimos era o dinheiro. Nem mesmo temos um dos apóstolos de Cristo recebendo dízimos do povo. Muito pelo contrário, vemos Paulo ensinando as realidades dos dízimos, isto é, das primícias, como sendo a ressurreição dos santos. E vemos o escritor de Hebreus falando que os dízimos da lei só poderiam ser cobrados, recebidos pelo sacerdócio levítico conforme a lei, diz ele. E ele ainda acrescenta no mesmo discurso imediato o seguinte: ora, havendo mudança de sacerdócio, necessariamente tem que haver mudança de lei. Isso ele fala no capítulo 7 da sua carta. E quando chega no capítulo 10, ele afirma que a lei tem a sombra das coisas futuras. Ou seja, toda a lei tem que apontar para as obras de Cristo na igreja. E me parece que a realidade da festa das primícias, onde se entregavam os dízimos, é dinheiro. Isso chega a me dar nojo. É claro que Deus respeita o tempo de entendimento de cada um. Eu fui dizimista por muitos anos.
Eu acreditava piamente que porque eu estava dando o dízimo, eu estava sendo abençoado. Mas hoje eu não dou o dízimo e sou 100 vezes mais abençoado do que quando eu dava. Quando eu disse que isso me dá nojo, é que quando eu lembro que quando eu faço essa exposição de versos, de textos, da palavra de Deus que tocam na consciência, aonde não ficam pontas soltas, essas pessoas rejeitam e chegam até a te chamar de falso profeta por isso. Mas desprezam as duas casas, desprezam as festas, desprezam tudo o que é aprovável diante de Deus. Sabe por causa do quê? Por causa do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Agora, em relação ao argumento em que eles usam para defender a Trindade, sabemos muito bem que existem seitas que não acreditam na Trindade, como os Testemunhas de Jeová. E mesmo assim, não podem restaurar as coisas do Senhor. Por quê? Porque outras doutrinas semelhantes a essa e ainda piores se encontram no meio deles. E fiquem admirados, eles não cobram e nem recebem dízimos. Eles entenderam que o dízimo não é dinheiro. Eles não entendem as realidades do dízimo, que dízimo e primícias significam as mesmas coisas e que apontam para a ressurreição de Cristo e da igreja. No entanto, eles respeitam a regra de Hebreus 7, de Hebreus 10. Eles entendem isso, mas mesmo assim não conseguem restaurar as verdades de Deus. Por quê? Porque eles negam a divindade do Filho, dizendo que o Filho é criado. E nós não podemos de maneira alguma negar a divindade do Filho, e nem por isso eu preciso ser trinitariano para crer na divindade do Filho. Muitas pessoas querem pôr na sua cabeça que se você não for trinitarista, você nega a divindade do Filho. Isso é um grande engano, uma grande mentira e às vezes fazem de propósito. Nenhum dos apóstolos de Cristo eram trinitarianos e mesmo assim eles acreditavam na divindade do Filho, irmãos. E todos eles deram início ao que o Espírito Santo, falando por boca do apóstolo Pedro, chamou de restauração de todas as coisas. Anote aí. Atos 3, do 19 ao 21. Leia isso quando você tiver tempo. Esse é um texto-chave dentro de Atos dos Apóstolos. É um texto que tem tudo a ver com todos os ensinos no meu canal. Por isso, Deus restaurará primeiramente todas as verdades da sua palavra. Isso tem que ser em primeiro lugar. E depois que ele restaurar toda a verdade da sua palavra, praticando toda a verdade restaurada, ele confirmará isso realizando sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo que procede de Deus. Pois assim foi no tempo de Atos dos Apóstolos, que não é apenas um livro histórico, mas também é uma profecia. E a história e a profecia desse livro só acabará com as obras das duas testemunhas, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 11. E justamente por isso que esse livro que começa a relatar a história dos pais da igreja, a história da própria igreja, não tem fim, porque somos nós que iremos finalizá-lo, e os anjos de Deus estarão relatando todas as nossas obras, como nós podemos entender através do estudo do livro das obras e do livro da vida. Esse é um estudo à parte, é um estudo muito lindo e que em breve eu vou estar fazendo no canal. O livro de Atos não acaba no capítulo 28, aspas, para nós ele acaba, mas é como se fosse uma série, uma temporada. Justamente porque é a igreja do tempo do fim que continuará as obras de Atos dos Apóstolos. Uma vez que você entende isso, você fica maravilhado por esse livro e não se cansa de ouvir, de ler, de estudar e de falar dele. Eu quero muito fazer parte da continuação desse livro. Você quer continuar a história profética desse maravilhoso livro? Então estude ele juntamente com as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo devem estar em cima de Atos dos Apóstolos, levando em conta todo o seu pano de fundo, que é a lei, os salmos e os profetas. Procure entender qual é a vontade de Deus não somente para a sua vida, mas para a vida do corpo de Cristo. E Deus te chamará para fazer parte da restauração de todas as coisas. E sua vida estará sendo relatada nos capítulos 29, 30, 31, 32, 33 e até onde parecer bem ao Espírito Santo continuar esse livro. Até onde eu sei, segundo o entendimento que Deus me deu, esse livro só vai acabar no toque da 7ª trombeta e no derramamento da 7ª taça. Aí acaba o livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, as nossas vidas estão sendo relatadas em livros e elas vão ser expostas diante de todos no milênio.
Nós vamos relatar a vida das nações em livros. O trabalho que os anjos fazem hoje será o mesmo trabalho que nós faremos no milênio. Quando você entender isso e levar todas essas informações para Apocalipse 20, você vai ficar maravilhado. A grandiosidade da revelação que tem naquele grande trono branco e naquele livro das obras e no livro da vida nos deixa maravilhado e temerosos, porque nem sequer um ato de injustiça que está sendo cometido hoje no Brasil ou em qualquer lugar do mundo está fora dos relatos. Não existe uma palavra solta contra Deus que não será julgada. Lembra que o Senhor Jesus disse? Toda palavra proferida pelos homens, eles hão de dar conta. Isso não é maravilhoso? O quanto mais rápido você abandonar Trindade, o quanto mais rápido você entender que dízimo não é dinheiro, o quanto mais rápido você se afastar de outras doutrinas que eu não mencionei aqui, mais rápido você vai fazer parte da santificação do nome do Senhor e da restauração de todas as coisas. Logo, você vai ser solicitado para fazer parte da continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Queria que você compartilhasse esse vídeo. É um vídeo desafiador, porque mexe com doutrinas, mexe com consciência, mas é um vídeo que abre a mente dos irmãos. Queria que vocês compartilhassem, se inscrevessem no canal. Também queria agradecer irmãos e irmãs que têm suprido a minha vida aqui no Brasil. Nunca posso deixar de agradecer ao vivo, nas lives, nos vídeos. Nunca posso deixar de lembrar isso diante dos irmãos. Por causa desses irmãos e irmãs que eu estou no Brasil fazendo essa obra. E se você não ajuda em nenhuma outra obra e tem o desejo de ajudar no meu canal, ajudar na minha própria vida diretamente, você pode fazer. Isso sim é lícito, é bíblico e é bom que você faça. A palavra de Deus fala para você ajudar as pessoas que te ajudam na parte espiritual. Isso é agradável diante de Deus. Se você é participante das coisas espirituais, podem ajudar com coisas literais, suprindo as necessidades das pessoas que se fadigam na palavra. Não é uma lei, mas é uma lei de consciência. É algo que, se Deus toca no coração, você pode fazer sim e terá recompensa para isso. E a pessoa que recebe as ofertas e as contribuições também tem que ser achado fiel diante de Deus. Nisso eu tenho a consciência limpa. Então eu agradeço a todos vocês que têm me ajudado. E se você não faz parte disso, não ajuda ninguém, e Deus tem te prosperado, tem te dado recursos para você ajudar, eu queria que você pudesse me ajudar. O link do grupo dos contribuidores estará no comentário fixo. É só você clicar, você vai entrar no grupo e ali você vai receber instruções. Não é um grupo de compartilhar vídeos, mensagens ou de conversar. Grupo para ter comunhão é o grupo do canal do Telegram, que também vai estar ou no comentário fixo ou na descrição. Irmãos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus.